Graça e paz, queridos. Mais uma vez estamos aqui para mais uma meditação. Desta feita, eu quero começar uma série de palestras sobre maldição, porque o que acontece é que muitas pessoas hoje não acreditam nisso, né? Eu gostaria de falar sobre a maldição que Jesus levou na cruz. E eu estou escrevendo um livro sobre esse assunto. Eu escrevi o meu primeiro livro sobre escravidão espiritual, depois escrevi o segundo, né? Tenho 2 livros já sobre esse assunto. E agora eu quero também falar sobre a maldição que Jesus levou na cruz do Calvário. Então, o objetivo em falar sobre esse assunto foi porque eu tenho ouvido de muitas pessoas, de homens de Deus, né? Que a maldição não existe mais porque Jesus já levou toda a maldição na cruz do Calvário. E inclusive eu gostaria até de ler o texto, porque o que acontece, meus amados, eu quero deixar bem claro que as pessoas que discordam de mim, da maneira como eu penso, isso não me faz pensar que a pessoa não sejam realmente cristão, não sejam servos de Deus, não, de maneira nenhuma. Eu não penso nada disso. Eu acho que a pessoa é tudo uma questão de entendimento, né? Eu creio perfeitamente que quem discorda de mim é salvo, é um verdadeiro cristão, são homens de Deus, mas é uma questão de posição, né? De uma questão de entendimento. Então, eu também respeito a todos aqueles que discordam de mim. Respeito profundamente, né? Eu acho que ninguém é obrigado a pensar como o outro, né? Cada um tem o direito de pensar, tem o seu direito de liberdade, né? Tem a sua forma de ver as coisas, não é? É assim que eu creio. Então, mas eu tenho essa forma de pensar, eu quero expor um pouco, através aqui dos meus vídeos, como é que eu penso. E também, brevemente, estarei terminando meu livro, que comecei o ano passado, né? Escrever, mais ou menos em abril, comecei a fazer o projeto dele e agora estou escrevendo, vou ver se termino até o fim do ano que vem. O texto diz assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Então, esse é o texto da palavra de Deus. Muito bem. Então, esse texto é o que tem sido usado para dizer que a maldição ela não existe mais, uma vez que Cristo já levou toda a maldição na cruz, não ficou mais maldição nenhuma. Muito bem. Outra coisa interessante é que quando a gente fala sobre isso, também é dito que nós não estamos mais no tempo da lei, e sim no tempo da graça. Meus queridos, o que me faz pensar diferente? Pense comigo. Se não há mais maldição, então o que é que
a que nós vamos atribuir o que está acontecendo no mundo hoje? Se não há mais maldição, então o crente pode pecar à vontade, porque não vai haver nenhuma restrição. E nós temos que pensar que maldição, quando se fala de maldição, nós estamos falando de uma forma de disciplina. A palavra maldição é uma forma de disciplina, ou uma palavra, ou melhor dizendo, uma outra palavra para a disciplina. E aí a pessoa diz, nós não estamos mais debaixo da lei, mas debaixo da graça. Então, eu fico me perguntando o que as pessoas entendem como graça. A graça seria o que? Um aval para pecar sem peso na consciência? Eu acredito que não é isso que a Bíblia está nos ensinando, né? Então, nós vemos que a maldição ela está relacionada com o passado, com pactos feitos, com pessoas que permanecem nos mesmos pecados, pecados que são perpetuados na família e que as pessoas não mudam, continuam nos mesmos pecados. E é interessante que há uma palavra que nós conhecemos como disciplina. E a maldição, ela é uma palavra bíblica, é uma outra palavra para disciplina. Nós vemos que ela não tem nada a ver com o que as pessoas pensam, que é só coisa que vem do diabo. A disciplina, ela foi criada por Deus, né? E ficou claro, o Senhor falou sobre isso, que quando nós não fôssemos obedientes à palavra de Deus, que haveria, sem dúvida, disciplina, né? Muito bem. Então, eu gostaria de iniciar essa palestra, esse pensamento, né? Dizendo o seguinte, que a graça de Deus, ela é um favor imerecido. Nós sabemos disso, nós não merecemos, mas se, como cristãos, nós caímos em pecados, que vai haver uma disciplina para o pecador. Isso é muito claro na palavra de Deus. Outra coisa interessante de pensarmos é que, quando diz que estamos na graça e não no tempo da lei, nós temos que pensar que a lei, ela não terminou quando Jesus veio. A Bíblia é muito clara que Jesus veio cumprir a lei e não destruí-la. Ele veio e cumpriu a lei. Mas a lei, ela permanece de pé para quem é incrédulo. Para quem é incrédulo, para quem não crê, para quem é desobediente. E a palavra de Deus, ela está aí. Agora, ela não tem força contra o cristão, por estar em Cristo, por estar salvo, porque Cristo pagou o preço, né? Temos que entender uma coisa, amados, que a Bíblia fala de mudança de lei. A lei, o período da lei de Moisés, quando Cristo cumpriu a lei, ela foi substituída por uma outra. Porque Hebreus fala que onde há mudança de lei, há também mudança de sacerdócio. Então, nós entendemos que existe uma outra lei, não deixou de haver lei, mas existe a lei de Cristo. Nós estamos debaixo
da lei de Cristo. E eu vou dizer para você uma coisa. A lei de Cristo, ela é muito mais pesada do que a lei de Moisés. Porque na lei de Moisés, a pessoa era punida se ela fosse pega no ato de adultério. É isso que ele fala para Jesus quando levaram a mulher. Essa mulher foi pega no ato adulterando, infragante, né? Mas na lei de Cristo, diz que se você olhar para uma mulher com a intenção impura no coração, você já adulterou com ela. Olha se não é mais pesada, né? E por aí vai uma série de coisas que se tornaram bem mais pesadas no sentido da lei de Cristo do que a da antiga. Então, o que acontece não é que a pessoa vai morrer apedrejada, mas certamente haverá para essa pessoa restrições, haverá problemas, porque a disciplina de Deus, ela virá. Então, a Bíblia, o que diz a Bíblia? Não se engane. De Deus não se escarnece. O que o homem planta, ele vai colher. Não é isso que Paulo diz? O que o homem plantar, isso também ceifará. Então isso indica que tem uma disciplina. Que o fato de abandonar os princípios da palavra de Deus vai me trazer problema, com certeza. Por isso que está escrito: eis que ponho diante de vós a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a bênção. Então, meu querido, apenas aqui uma introdução desse assunto, para que o vídeo não fique muito longo, né? Eu quero fazer sempre ele entre 12 a 15 minutos. Apenas aqui uma introdução, uma consideração inicial. E na próxima eu já vou falar sobre a criação. Vamos começar um histórico, desde a criação, como foi, e desde quando o pecado entrou no mundo, e como a maldição começou a existir. E vamos andar na Bíblia toda, até chegar lá no Novo Testamento, onde nós vamos mostrar como é que a maldição ainda existe sim. Não é porque nós estamos no Novo Testamento. Existe a maldição porque ela é uma disciplina. Para quem é rebelde, para quem abandona os princípios da palavra de Deus, para quem não é obediente, existe sim a disciplina e ela é severa. Porque diz o texto da palavra: ouvi vós, ó Israel, o Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele. Mas se o abandonardes, ele também vos abandonará, como está escrito no livro de Crônicas. Eu creio piamente nesta palavra, né? E aí vou mostrar outros textos também neste sentido. Pelo momento agora é só. Para esse momento é o que eu preparei, essa pequena introdução, e que Deus nos abençoe e nos dê a sua graça e compreensão, discernimento, para entendermos que nós, como cristãos, não estamos livres para fazer o que a gente bem pensa e o que a gente bem quer fazer. Nós somos escravos de Cristo, e um escravo não faz o que pensa. Um escravo obedece e pronto. É isso. Deus abençoe, em nome de Jesus.